você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição. E além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. Melhorando e ficando cada vez mais profissionais. Vamos falar sobre o primeiro assunto, e normalmente eu termino o programa falando de política americana, mas hoje eu vou começar o programa falando de política americana em homenagem ao feriado de 4 de julho dos Estados Unidos, 248 anos da independência dos Estados Unidos, a primeira vez que nós tivemos um documento escrito dizendo que os homens têm direitos inalienáveis dados a ele pelo seu criador, incluindo, dentre eles, a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Um dos textos mais bonitos, mais inspirados, de autoria do Thomas Jefferson, tá aqui, inclusive, não dá para vocês verem, mas está aqui na parede do meu estúdio, uma cópia da Declaração da Independência, porque foi um momento importante que trouxe a sociedade mais livre, mais justa e mais próspera que a gente já teve nesse planetinha asqueroso de vez em quando. Então, por conta da independência, eu acho que a gente tem que falar sobre a grande discussão, né? Será que nos 250 anos da independência dos Estados Unidos a gente vai ter Donald Trump ou Joe Biden na presidência? Ou melhor, será que o Joe Biden vai ser candidato? E eu confesso a vocês que uma grande discussão que eu gosto de ver é essa que a gente está vendo aqui na tela. Por quê? Porque ontem o The New York Times, aquele jornal que o Guga Noblar gosta de dizer que lê, que está com o New York Times, etc., o New York Times publicou uma reportagem dizendo que as pessoas da administração Biden internamente estavam dizendo que o Biden estava cogitando sair da disputa. Vocês lembram do programa de terça-feira, onde eu falei que eles tinham se reunido, dito que ficariam na disputa, e ontem ficou todo mundo apavorado. Será que o Biden vai sair da disputa? Essa foi a grande discussão que as pessoas passaram a ter. O New York Times publicou isso. Imediatamente depois da resposta do New York Times, a Casa Branca ficou puta da vida, possessa, e falou: isso é absolutamente falso, flagrantemente falso. Se o New York Times tivesse dado para a gente pelo menos 7 minutos, para a gente mais do que 7 minutos, a gente teria respondido na cara deles que esses relatos são absolutamente falsos. O Joe Biden não pretende, não tem a menor chance de sair da disputa. E eu adoro ver esse fogo no parquinho, porque é a Casa Branca provando do remédio, né, amargo, do gosto amargo das fake news da mainstream media. Pela primeira vez, vocês lembram que durante o governo Trump era o tempo inteiro como era no governo Bolsonaro? Lembra da mentirosa da Thaís Oyama? Todo dia que eu tinha que ir lá no programa ouvir as mentiras dela, que supostamente coisas que teriam acontecido no governo Bolsonaro e eu tinha que desmentir. Isso está acontecendo agora dentro da administração Biden. Pela primeira vez. O que está acontecendo? O fogo no parquinho. E depois disso, de fato, o Biden se posicionou, a família se posicionou, eles disseram muito claramente que o Biden vai ser candidato. Mas a gente não pode fingir que não temos a mídia e vários doadores importantes do Partido Democrata. Ontem deles, um dos maiores doadores de Hollywood, eu esqueci o nome dele agora, estava dizendo: olha, nós estamos conversando com os doadores para ver se a gente consegue retirar o fluxo financeiro da administração Biden, da campanha Biden, para que ele desista da disputa. Esse racha é a melhor coisa que pode acontecer para o mundo. Sempre que a gente assistir a esquerda brigando entre si, esse é o momento de alegria. Com a expansão da direita, enquanto isso a direita vencendo na Europa, vencendo na França, vencendo em Portugal, nós estamos vendo uma expansão, né, dessa onda antissistema. Enquanto isso, o sistema está brigando entre si. E nós temos algumas considerações para fazer a esse respeito. Porque os democratas têm um problema. Ontem saiu uma pesquisa da Reuters, e eu vou fazer algumas ressalvas sobre essa pesquisa, mas mostrando que o Trump venceria praticamente todas as alternativas dos democratas. O Trump venceria a Kamala Harris por um ponto de vantagem, 43-42. O Trump venceria o governador do Illinois, J.B. Pritzker. Tem também a Gretchen Whitmer, que é mulher. O Trump também venceria ela. O Pritzker, Trump venceria por 40-34, ou seja, mais vantagem. Trump, Biden, 40-40 nessa pesquisa. E essa é a ressalva que a gente vai fazer. Trump versus o J.B. Pritzker, 34 ele, 40 Trump. Gretchen Whitmer, Trump versus Gretchen Whitmer,
36 dos 40. Trump versus Andy Beshear, 36 do Andy Beshear, 40 do Trump. Trump versus Kamala Harris, 42 para Kamala Harris, 43 para o Trump. Todos os candidatos perdem para o Trump e estão numa situação mais desfavorável do que estaria o Biden. Veja, eu tenho que fazer algumas ressalvas antes da gente seguir a gente falando nessa pesquisa. A primeira delas é que, essa pesquisa é a pesquisa mais favorável, essa pesquisa da Reuters é a pesquisa mais favorável que a gente tem para o Biden. Nos outros números, a gente viu aqui, tem Trump até com mais 10. Na pesquisa da Atlas Intel, que a gente mostrou na sexta-feira, na terça-feira, o Trump estava com mais 6. Essas pesquisas, essa especificamente da Reuters, que comparou o Trump com outros candidatos, mostram que o Trump estaria empatado com o Biden, o que me traz a segunda ressalva, e eu já falei sobre isso e eu tenho que enfatizar aqui. Esses números são para a eleição nacional. A eleição americana não é feita da mesma forma que a eleição brasileira, que é uma grande eleição nacional. São feitas 50 eleições por todo o país, em cada um dos estados, o famigerado colégio eleitoral. A estimativa é que, para que os democratas vençam no sistema do colégio eleitoral, uma vez que os votos deles são concentrados em grandes capitais, em grandes cidades, eles precisam ter alguma coisa como 4 pontos percentuais de vantagem. O Trump foi eleito em 2016, mesmo perdendo da Hillary por pouco mais de 3 pontos. Eles precisam de pelo menos 4. O Biden teve 7, se eu não me engano, a mais em 2020. Então, uma pesquisa 40-40, se essa pesquisa, mesmo essa sendo a pesquisa mais favorável para o Biden, o que eu quero dizer é que uma pesquisa 40-40 dá a vitória, dá a presidência, muito provavelmente, ao Donald Trump. Essa é a primeira ressalva. Mas tem uma exceção. Uma exceção. Em todos esses casos, todas essas pesquisas, mesmo essa favorável da Reuters, o Trump seria presidente contra o Biden, o Trump daria uma lavada nos outros candidatos, na prática, no colégio eleitoral, mas tem uma exceção. Essa exceção aqui. Michelle Obama. E ela é sempre o bicho-papão das eleições, a carta na manga democrata. A Michelle Obama, ou Michael Obama, é a ex-primeira-dama, esposa do Barack Obama. Eu brinco de chamar de Michael Obama porque tem muitos rumores na internet, e eu considero esses rumores muito provavelmente falsos, mas há vários rumores de que ela, na verdade, seria trans, né? Seria um amigo que aparece em fotos com o Obama antigo, que se chamava Michael. E ela é uma mulher muito grande, né? É muito forte, e tem poucas fotos dela jovem, então as pessoas partem para esses rumores. Hoje em dia é muito difícil você saber o que é mentira e o que é verdade na internet, mas eu acho que a piada, pelo menos, é engraçada. Pois bem, seja Michelle ou seja Michael, ou Michelle, nós temos essa mesma pesquisa da Reuters mostrou que ela seria a candidata imbatível. Michelle teria, nessa pesquisa da Reuters, 50% dos votos e o Trump teria 39%. Se esse cenário se confirmasse, sem dúvida nenhuma, Michelle Obama seria a próxima presidente dos Estados Unidos. E ela é, de fato, o bicho-papão. Ela conta com um recall popular muito grande, é uma mulher considerada poderosa, inteligente, negra, muito mais simpatia do que a Hillary Clinton, que era uma candidata muito antipática. Mas, no final das contas, ela diz, a família diz, todas as pessoas em volta dela dizem que ela não vai ser a candidata. Michelle Obama jura de pé junto que ela não vai ser a candidata. O que nos leva ao estado que nós estamos atualmente. Mídia fazendo pressão para que o Biden pule fora, o establishment que responde ao Biden dentro do partido tentando acelerar a convenção, todos esses candidatos que eu citei aqui, a própria Kamala Harris, que é uma surpresa, né? Ela não ser a sucessora natural, mas e é um problema, né? Um problema, digamos assim, de narrativa, porque, poxa, ela foi colocada a vice para ser justamente a próxima, né? É uma mulher negra, sei lá, com o nome de Kamala, né? Então, ela deveria ser, por que não ela? A resposta é que por que não ela? Porque ela consegue ser mais odiada do que o próprio Trump. Até nem os democratas conseguem aturar uma Kamala Harris. Mas Gretchen Whitmer, Andy Beshear, J.B. Pritzker, os governadores famosos do Partido Democrata, todos eles vão pior. Então você tem uma disputa interna do partido para ver, obviamente, o mais cotado seria o Gavin Newsom, da Califórnia, a grande estrela do partido, embora vá muito mal na administração dele na Califórnia, tenha feito um debate
com Ron DeSantis, governador da Flórida, onde ele tomou uma lavada desastrosa. A Califórnia é um estado que vai muito mal, mas é um estado importante, eu diria assim. É o São Paulo, né, quase, que do Brasil, em termos de PIB. Então, é um candidato natural. Essa guerra civil, essa disputa, doadores tirando dinheiro, a discussão constante de se o Biden vai ou não ser candidato, o fato de que mantiveram o Biden candidato todo esse tempo, sabendo a situação dele, a guerra civil que vai haver dentro do próprio partido, isso é uma notícia maravilhosa. Eu digo para vocês, eu estou mais otimista com essa eleição do que eu jamais tive, e eu não sou uma pessoa assim tão otimista quando se trata de eleição americana por um motivo muito simples. Eu não acredito no sistema. Né? A gente vai ter que testar o sistema, o funcionamento do sistema esse ano, depois das mais de 30 reformas eleitorais que aconteceram pelos estados americanos, para ver se não vai acontecer aquilo que aconteceu em 2020, porque se acontecer, até o morto muito louco do Biden pode acabar sendo eleito.